Fala galera do YouTube, seja bem-vindo aqui ao Vale Concursos, um prazer estar com você aí, você que está me vendo, está estudando aí para o concurso da Polícia Penal do Espírito Santo, seja muito bem-vindo, vamos com tudo rumo à aprovação para esse concurso aí. Galera, vamos falar aqui sobre direitos humanos, né? Mas antes disso, quero convidar você aí para o sábado anterior à prova, isso mesmo, no sábado, no dia 7, né? Se não tiver prorrogação na data que eu estou gravando essa aula aqui agora, estaremos aí no Espírito Santo, em Vila Velha. Vamos fazer aí uma revisão presencial das 8 às 18, com a presença da minha amiga aí, Adriana Camponês, policial penal referência aí no Espírito Santo. Então vamos fazer um aulão, vamos bater aí o edital nessa reta final, trazendo bizu para você, né, durante o dia inteiro de aula, né, focadaça aí, com material impresso, né, batendo bastante aí nessa banca e bate. Então convido você, tá aqui abaixo na descrição do vídeo, tem um link para você adquirir o ingresso aí, são ingressos limitados, então não perca essa grande oportunidade para você ir com tudo no domingo para a prova, tá? Temos também aqui nessa reta final pacote de simulados, temos aí o nosso curso, né, para você estudar também nessa reta final o curso mensal, enfim, tem várias possibilidades e eu faço o tudo resumido. É um particular meu, né, um trabalho meu, onde lá você tem todas as legislações resumidas. Com um dia você consegue ler todo o meu material. E vou te falar que isso é uma coisa, é resumo top, tá? É filtrado, realmente trazendo os pontos do edital. Tem Lei 46, Direitos Humanos, Constituição, aliás, Constituição, direito administrativo, Constituição não está caindo, né? A não ser ele que vai cair um pouquinho do artigo 5º parágrafo 3º. Enfim, muita coisa para você lá, tá? Estatuto de Igualdade Racial, racismo, tortura, e aí você vai desembolar isso aí. Direito penal com o professor Vone, muita coisa, né? O material em PDF chega no seu e-mail aí. Então me chama aí no Fraga BFC para você conhecer o meu tudo resumido, tá? O resto é com Vale Concurso, material de qualidade para você estudar nessa reta final. Fraga BFC, tá? É o meu Instagram aí, me chama lá para você adquirir aí o pacote de resumos aí e tem bônus, né, de português e informática ainda para você nessa reta final. Bora lá então, vamos falar sobre sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos. É tema do seu edital, então nós temos aí vários sistemas internacionais, sistema global e regionais. Temos o sistema internacional, na figura da ONU, sistemas regionais, africano, europeu e o americano. Não temos aí outros além desse, ok? Vamos lá então, ó. Há pelo menos 3 elementos que caracterizam os sistemas de proteção, normas, órgãos e mecanismos. Temos aqui, primeiramente, as normas, que é um sistema internacional de direitos humanos, deve possuir uma codificação de direitos humanos por meio de tratados, convenções, declarações, bem como uma organização internacional que o constitua, né? Vamos colocar, por exemplo, a ONU, que tem os seus tratados, né? Os pactos de 66, você pega ali, ele tem ali a declaração, né, a mais importante é a DUDH, dentre outros. Por exemplo, o sistema global, há a Organização das Nações Unidas, a ONU, que abriga todos os órgãos e normas de proteção. As normas são conjuntos de tratados, declarações, princípios e outras normativas de direitos humanos que integram os sistemas internacionais de direitos humanos. Os órgãos, igualmente, não há sistema internacional de direitos humanos quando não existe órgãos de monitoramento, né? Se você não tem alguém para monitorar tais direitos. No caso da ONU, por exemplo, há órgãos convencionais e extraconvencionais. Eu não vou adentrar aqui no que seria convencional e extraconvencional, né? Aí já é uma matéria, talvez uma próxima aula, aí vai aprofundar um pouco mais. Um órgão se caracteriza como político quando não recebe comunicação ou petição individual e, em consequência, não profere decisão acerca de casos específicos, cujo conteúdo versa sobre a responsabilidade do Estado por violação de direitos humanos. Um órgão é quase judicial quando processa petições e comunicações individuais e desse processamento resulta numa decisão que consubstancia em recomendações as quais pressupõem a responsabilização internacional do Estado. Por fim, os órgãos judiciais detêm do poder jurisdicional, logo profere sentença. Nós temos como exemplo aí cortes, né? As comissões, que são órgãos aí que vão fazer essa fiscalização, alguns com poder jurisdicional, inclusive.
Mecanismos de proteção, meios de monitoramento para observância e aplicação dos direitos. Também poderá ser convencional ou extraconvencional. Espécie de sistema internacional. E aqui a gente aprofunda, né, na possível matéria de prova. Atualmente nós temos 4. Como eu falei com vocês no início, 1 global e 3 regionais. Beleza? Um de abrangência global, que é a ONU, e 3 regionais, que é o interamericano, o europeu e o africano. Aqui o mais antigo, aqui o mais novo e aqui o intermediário. Ainda não há sistema de proteção nos países da Ásia e os árabes. Vamos aqui com relação aos princípios dos sistemas de proteção. Princípio da coexistência. O sistema global coexiste com os sistemas regionais, ou seja, devem conviver em harmonia. Então você não tem ali um sistema, não existe uma hierarquia, né? Um manda mais ou um sobrepõe sobre o outro. Não, eles complementam, né? Vão complementar aí a questão dos direitos humanos, né? O objetivo central aí é a observância dos direitos humanos. Então, por isso, essa harmonia. Os sistemas global e regional não são dicotômicos, mas complementares, inspirados pelos valores e princípios da DUDH, compõem o universo instrumental, embora não, pessoal, de proteção dos direitos humanos no plano internacional. Nessa ótica, os diversos sistemas de proteção de direitos humanos interagem em benefício dos indivíduos protegidos. Então, eu vou interagir de uma maneira que mais vá beneficiar aí aos indivíduos que estão por ele protegidos. Ao adotar o valor da primazia da pessoa humana, tais sistemas se complementam, somando-se o Sistema Nacional de Proteção a fim de proporcionar a maior efetividade possível na tutela e promoção de direitos fundamentais. Essa é, aliás, a lógica da principiologia própria dos direitos humanos. Princípio da livre escolha. A vítima de uma violação de direitos humanos possui a opção de demandar contra o Estado no sistema global ou regional, desde que o país tenha aceitado a competência contenciosa dos mecanismos de proteção. Então, digamos que eu tive um direito humano violado. Quero denunciar isso a algum sistema de proteção. Eu não necessariamente tenho que ir primeiro na ONU para depois ir na OEA, ou vice-versa. Eu vou onde eu quiser, desde que o Brasil, né, tenha de fato aí, assinado essa autorização de competência desses órgãos aí. Mas não precisa necessariamente de ir primeiro em algum lugar, tá, específico. Princípio da subsidiariedade e complementariedade. Professor enrola um pouquinho nessas palavrinhas aqui, eu gaguejo muito, né, e essas trava-língua me arrebentam. Os sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos atuam apenas quando não houver proteção efetiva no direito interno ou quando a proteção houver falhado. Então é subsidiário. Agora falei bonito, né? Primeiro, eu tenho que esgotar o direito interno. Digamos que eu tenha um direito humano violado. Eu vou lá e bato na porta da OEA, Organização dos Estados Americanos. Olha, OEA, eu vim aqui reclamar, vou lá na comissão, por exemplo, aí eu posso acessar a comissão. Vim lá, fui lá na comissão, eu tive um direito humano violado lá no Brasil. A comissão vai dizer assim, você já procurou o Brasil? Procurou os órgãos internos? Não, não procurei não. Eu falei, não, filho, então peraí, procura lá primeiro. Aí. Vai que eles resolvem o seu problema. Beleza? Então, primeiramente, você procura o órgão interno. Isso acontece muito na questão também administrativa e judicial dentro do Brasil. Digamos que você é um policial penal. Você deveria receber adicional noturno, mas não recebe. Aí você fala assim, pô, eu deveria receber adicional noturno, mas não recebo. Deixa eu ir lá vou entrar com um processo judicial contra o Estado do Espírito Santo. Aí você vai lá e entra, o juiz vai dizer assim, o policial penal, você chegou a requerer lá na Sejus para eles te pagarem adicional noturno? Não, ela não paga para ninguém. Então você volta lá e traz a negativa dela para mim aqui, para mim poder começar esse processo. Senão eu não começo, não. Você está procurando o judiciário à toa. Então acontece isso também, você esgota o administrativo para ir para a esfera judicial. Aqui você esgota o direito interno para você ir para o direito internacional. Por isso é caracterizado pela subsidiariedade, já que para se acessar um Tribunal Internacional de Direitos Humanos, a vítima deve comprovar que esgotou os recursos internos. Então fique ligado aí, ó. Deve-se esgotar todos os recursos, inclusive extraordinários.
só que nós já tivemos uma decisão, né, na verdade um posicionamento da Comissão Interamericana admitindo uma petição contra o Brasil porque tinha um recurso que estava pendente aí com uma demora injustificada. Então, por mais que eu preciso aí esgotar, né, o direito interno, admite-se aí caso também tenha demora. A Corte Interamericana não pode funcionar como um tribunal de revisão, é a fórmula da quarta instância. Então a Corte não é um outro STF ou STJ. Ela, na verdade, não vai funcionar como uma revisão, mas sim apenas uma análise de violação dos direitos humanos. É esse princípio, né? Então as decisões de tribunais internos, ou seja, discutir sobre a justiça ou injustiça de uma decisão, vai apenas analisar se houve ou não a violação. Princípio da cooperação. Os Estados devem cooperar com sistemas internacionais dos direitos humanos para uma melhor solução do deslinde. Destaca-se que o Estado pode defender-se a fim de buscar sua absolvição perante os mecanismos de proteção. O princípio da cooperação e do diálogo aponta para a atuação do Estado e dos órgãos de direitos humanos, ou seja, ambos devem atuar de modo harmônico e amigável em prol da efetivação dos direitos humanos. E sempre lembrando disso, né? Sempre em prol dos direitos humanos. Toda a análise, toda a estrutura, todo o princípio, tudo que for analisado é em prol dos direitos humanos. Consequentemente, posturas beligerantes e contenciosas não são bem recepcionadas na esfera dos sistemas internacionais de direitos humanos. Evolução histórica. Está cobrando no seu edital sobre a evolução histórica, né, sobre as principais datas. Isso é muito importante também a gente falar. Né, a banca ela pode pegar perguntando como a data de algum tratado, alguma resolução, alguma coisa do tipo. Vamos ver rapidamente, né, sobre essa evolução dos direitos humanos. Em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a comunidade política e jurídica internacional, a fim de evitar que novamente os flagelos da guerra atingissem pela terceira vez os direitos humanos, criaram o Sistema Global ou Universal dos Direitos Humanos. Então, em 1945, fica criada a Carta das Nações Unidas, que o Brasil, inclusive, estava lá. A Carta das Nações Unidas é um tratado, gera a obrigação de fazer pelo Brasil, que foi signatário, que assinou, né, salvo me engano, o Brasil até foi representado por uma mulher, né, na época lá dessa reunião das Nações Unidas. Então, até tentou criar, né, até chegou a criar aí, mas não ficou nada positivado em papel, um grupo, né? Só que na época os Estados Unidos não fez parte. Isso não cai muito em prova, não, mas só para a gente contextualizar aqui. Agora, a criação da ONU, aí sim, esse tem grande possibilidade. Né? A Carta das Nações Unidas de 45, que veio num pós-Segunda Guerra Mundial. Tal sistema nasceu com a Constituição da ONU, em junho de 45, com a edição da Carta das Nações Unidas, também chamada de Carta São Francisco ou Carta da ONU. Né, a Carta da ONU ela é um tratado, foi aderido e promulgado aí pelo Decreto 18.841. Declaração Universal de Direitos Humanos. Ela faz parte da Carta Internacional de Direitos Humanos, possuindo um catálogo de direitos protegidos pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, e seus mecanismos de proteção. Em momento oportuno, vamos analisar a declaração de maneira mais detalhada, tá? Mas o que eu posso deixar para você aqui, né, até porque assim, eu acho que a banca não vai cobrar teor da declaração, até porque não está expressamente no edital Declaração Universal de Direitos Humanos. A Comissão e a Corte Interamericana, tá, a DUDH não, então eu não acho que vai cair artigos da DUDH. Pode até cair, apesar que, no meu ponto de vista, seriam passíveis de recurso, dependendo da situação. Se estiver perguntando sobre direitos civis e políticos, aí tudo bem. Né? Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas, de todo modo, para a questão de afirmação histórica dos direitos humanos, né, essa evolução, a DUDH é de 1948, beleza? Então, ela foi, assim, o primeiro documento editado após a Carta das Nações Unidas. Ela não é um tratado internacional, não é uma convenção, não cria a obrigação de cumprir de acordo com a doutrina majoritária. Ela não tem força vinculante. Apesar que alguns doutrinadores entendem que ela tem uma determinada força por conta da Carta das Nações Unidas, né, por essa ligação
com a Carta das Nações Unidas, mas para a maioria ela é apenas uma recomendação, uma resolução. Posteriormente, em 1966, a ONU editou 2 pactos, que são praticamente o teor da DUDH. Então a DUDH ela trata de direitos de primeira e segunda dimensão, civis e políticos, econômicos, sociais e culturais. Em 1966, a ONU editou o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, esse gera obrigação de fazer, e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que também gera. Então é como se fosse assim, tudo bem, né, algum país que queira desrespeitar o teor da Declaração Universal. Agora não desrespeita mais, que em 66 nós tivemos aí positivado esses pactos internacionais. Mas mesmo assim, né, aí uma grande doutrina também entende que ela tem sim uma grande força por conta de quem ela é, né, pelo seu grande costume, né, a importância, né, histórica que ela tem dos direitos humanos. Então, assim, é o documento mais importante nesse mais moderno, contemporâneo aí, né? Você pegar no pós-Segunda Guerra, é o documento mais importante, é o documento mais lembrado, inclusive pelas bancas, beleza? Mas fica aqui registrado, né? Talvez em um próximo momento a gente pode falar um pouco da declaração, mas eu acho que o teor dela, de fato, não cairia na prova. Então, como eu falei, os pactos civis e políticos e econômicos, sociais e culturais são de 1966. Constituem o mais abrangente catálogo de direitos humanos hoje existentes, de aplicação universal, complementando e aprofundando muitos dispositivos da declaração. Então, a declaração ela tem 30 artigos, esses 2 pactos meio que aprofundaram, né, em cada um deles. Para a elaboração de pactos distintos, foram utilizados os seguintes argumentos. Então, direitos civis e políticos têm natureza distinta dos direitos econômicos, culturais e sociais, especialmente porque os primeiros seriam de aplicação imediata, passíveis de cobrança. Então, aqui, esses primeiros aqui, né, é aquilo que o Estado, a gente comenta muito que o Estado não precisa de te dar. Você já nasce com ele, o Estado só tem que reconhecer, ele tem que te dar, ele tem que assegurar que você tem esses direitos. Não é necessário políticas públicas para que esses direitos sejam garantidos. Então, por isso que a gente fala uma aplicação imediata. Enquanto os demais seriam realizados progressivamente, sem que pudesse exigir, de fato, do Estado a sua concretização, né, desde já. Que seriam mais políticas sociais, né, a saúde, a segurança, a educação. O segundo diz respeito a mecanismos de supervisão. Os direitos civis e políticos deveriam ser implementados imediatamente. Refere-se a liberdades individuais. Sua violação poderia ser denunciada a um órgão fiscalizador, que posteriormente seria o Comitê de Direitos Humanos. Por outro lado, econômicos, sociais e culturais se realizariam apenas diante da cooperação internacional e esforços de cada Estado, não sendo possível a aplicação do sistema de denúncias. Então, caso algum Estado-parte não cumprisse com o segundo pacto, não tinha como denunciar, né, como uma violação dos direitos humanos. Então, por isso, desmembraram aí. Mecanismos de proteção. Assim como a Carta de São Francisco, né, a Carta da ONU, a DUDH e o Pacto, né, Internacional de Primeira e Segunda Dimensão, os mecanismos de proteção integram a Carta de Proteção dos Direitos Humanos. Em 66, tivemos aqui um protocolo facultativo ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e, em 2008, foi editado um protocolo alternativo do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, atribuindo aos respectivos comitês competências de monitoramento dos direitos humanos. Arquitetura normativa do sistema global. O sistema global não se esgota na Carta Internacional de Direitos Humanos, DUDH e esses pactos, conforme nós falamos. Possui tratados temáticos específicos. Então eu tenho convenção relacionada à mulher, à tortura, a refugiados, à discriminação racial, dentre vários outros. Além disso, inclui-se os documentos soft law, a exemplo de declarações, né, que aqui não tem força jurídica, né, não tem força vinculante. Princípios básicos, regras mínimas. Temos um exemplo muito claro aqui das regras de Mandela, né, as regras mínimas para tratamento dos presos, conhecido também como regras de Mandela, que teve uma atualização, salvo me engano, em 2015. Então existem várias formas de proteção aí dentro do sistema global de direitos humanos a ser discutidos, né, dentro da sua prova aí. Então vamos pegar aqui primeiro
a DUDH. Ó. Então, aprovada em 48, não foi subscrita por todos os países membros da ONU quando de sua proclamação, sendo notável o silêncio de alguns países aqui aliados da União Soviética. No preâmbulo, encontra a motivação para a elaboração, que fala justamente do flagelo, né, fala da guerra, né, fala do sofrimento da pessoa. Aliado a isso, havia a necessidade de dar concretude aos direitos da Carta da ONU, do artigo 1 e 3, o artigo 1, parágrafo 3º. Afirma-se que o significado da DUDH decorre dos próprios objetivos da criação das Nações Unidas, relacionados com a reconstrução da ordem mundial, e pretendia-se formular um rol atualizado dos direitos humanos. Então, algo mais atual, né? Eram muito antigos aí os outros. Ela possui natureza de recomendação, tá? Mas tem caráter especial, né, por conta da sua universalidade, né, a solenidade e tudo mais. Foi o primeiro documento internacional a tratar direitos civis, políticos, quanto econômicos, sociais e culturais de maneira indivisível. Beleza? Apresentou como novidade a proibição à escravidão e à tortura, reconhecimento da personalidade jurídica, direito ao asilo e à nacionalidade. Além disso, fez menção ao direito de propriedade, seja com titularidade individual, seja coletiva. Então, conforme se percebe, a DUDH não faz qualquer distinção entre categorias de direitos humanos. Beleza? Bacana? E aí, a gente falou da DUDH, tá? Ela reflete o conteúdo da dignidade humana, auferindo no pós-guerra, o qual vem sofrendo a ação da história. Então, é muito importante, né, essa nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Principais pontos, então, ó, ela é de 48, primeiro documento que tratou das duas dimensões, né, ou gerações, universalidade, indivisibilidade, interdependência dos direitos civis, políticos, econômicos e sociais, direito de propriedade e família núcleo natural. Novidades: proibição à escravidão e tortura, reconhecimento da personalidade jurídica, direito a asilo e nacionalidade. Beleza? E aí a gente finaliza, então, no outro próximo momento falaremos das outras convenções, né, as convenções aí, uma vez que a banca trouxe, né, essa afirmação histórica aí, essa evolução histórica dos direitos humanos. Galera, muito obrigado. Lembrando mais uma vez, no dia 7 de outubro, né, um dia antes da prova, estaremos aí em Vila Velha. Quero mandar um abraço para você que é de Vila Velha e região, Grande Vitória, Cariacica, Vitória, Vila Velha, dentre outras cidades da Redondeza. Galera de Linhares, Colatina, muita gente assistindo a gente aí em vários pontos, né? As cidades que eu não falei, e também algumas cidades na divisa de Minas Gerais, né, Manhuaçu para cima ali, uma galera bacana vai fazer esse concurso da Polícia Penal. Na verdade, o Brasil inteiro vai estar aí no Espírito Santo no dia 8. Então, muito obrigado a você, espero que tenha uma excelente continuidade nos seus estudos e aguardo você na nossa revisão, hein? Dia 7/10, lá em Vila Velha, vai ser na CDL, a CDL de Vila Velha. Vai estar com a gente lá a Adriana Camponês, policial penal do Espírito Santo, né, fera, caveira aí, vai falar um pouco, né, um motivacional, um pouco rápido aí sobre a instituição, mas são 10 horas de puro conteúdo para você também aí, bizu, muita coisa bacana para você tirar lá. Pode ter certeza que vai ajudar você bastante. Fizemos aí mais de 8 aulões aí na Polícia Penal de Minas, fizemos mais de 4 aulões em Minas Gerais, na PM de Minas, dentre vários outros aulões aí de Guarda Municipal, Polícia Militar, e graças a Deus tem sido muito produtivo, muito proveitoso. Polícia Penal do Espírito Santo não vai ser diferente. Convido você, então, aguardemos você lá. Grande abraço, sucesso no estudo. Deixou seu like aí? Valeu demais, fique com Deus, tamo junto aqui, vale a pena. Valeu!